Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. O tema é inequação logarítmica trabalhando exercícios de fixação. A primeira questão que eu tirei do seu livro é a seguinte: resolva em reais as seguintes inequações. Letra A: log de x menos 1 na base 2 é menor que log de 3 na base 2. O que nós temos aqui nessa inequação? Verifique que a base é um número maior que 1. O que isso implica? Implica no seguinte: quando você tem que calcular o log numa inequação, por exemplo, log de A na base B menor que log de B na base B. Se você tem uma equação desse tipo, que é exatamente o cenário que está sendo apresentado ali, o que isso vai implicar? Na prática, você vai simplesmente cortar o log e vai dizer que, nesse caso, A é menor que B se esse B for maior que 1. Que é o que está acontecendo aqui, né? Você está vendo que a base do logaritmo é maior que 1. Mas e se estivesse compreendida entre 0 e 1? É só você trocar o sinal de desigualdade, né? Então, seria A maior que B se B estivesse compreendido entre 0 e 1. Beleza? Nesse caso, a nossa base da inequação logarítmica é maior que 1, então a gente corta o log e mantém o sinal de desigualdade, né? Muito prático. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai cortar o log e vai manter o sinal de desigualdade. Vai ficar x menos 1 é menor que 3. Mas aqui você tem que ter muita atenção. Por quê? Você está percebendo nessa inequação logarítmica que a variável ela está no nosso logaritmando. E existe uma condição de existência para esse logaritmando, né? Esse logaritmando aqui, ele tem que ser um valor positivo, né? Tem que ser maior que 0. E o que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo que esse logaritmando ele tem que ser menor que 3. Mas menor que 3 pode ser 2, pode ser 1, pode ser 0, inclusive pode ser até negativo, concorda comigo? Só que como esse logaritmando tem que ser um número positivo, é uma condição de existência de logaritmo, para você garantir que realmente isso ocorra, basta você considerar que esses dois logaritmandos têm que ser maiores que 0. Se esses dois logaritmandos têm que ser maiores que 0, é só você fazer um ajuste aqui. O 0 tem que ser menor do que x menos 1, ou seja, x menos 1 tem que ser maior que 0. E, ao mesmo tempo, 3 também tem que ser maior que 0. Aí você faz esse ajuste, acaba caindo numa inequação simultânea, e é só você resolver para conseguir chegar ao resultado. Essa é a única preocupação que você tem que ter nesse tipo de inequação logarítmica. Até porque tem que ter cuidado e você precisa garantir, nesse caso, que o seu logaritmando será um valor positivo. Por isso, a gente acaba fazendo esse ajuste aqui que eu acabei destacando. Beleza? Nesse caso, a gente cai numa inequação logarítmica. Então, nós vamos resolver, na verdade, uma inequação simultânea. Era isso que eu queria dizer, tá? Vou resolver essa aqui primeiro. 0 é menor que x menos 1. Esse x está positivo, vai para o outro lado negativo. Vai ficar menos x é menor que menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu troco os sinais de todos eles, inclusive o próprio sinal de desigualdade. O menos x vira x, o menor que vira maior que, e o menos 1 vira 1. Pronto. Eu já encontrei aqui a minha primeira solução, que eu vou chamar de S1. Agora eu vou resolver com você a nossa segunda, que é x menos 1
é menor que 3. Esse 1 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, x é menor que 3 mais 1. Portanto, x é menor que 4. Beleza. Essa aqui é a nossa solução 2. E agora nós faremos o estudo do sinal. Vamos lá. Vou traçar ali 3 eixos. Primeiro eixo, solução 1. Segundo eixo da solução 2. E o terceiro que vai representar a interseção entre eles. Beleza. Vamos de S1 então, ó. Nossa primeira solução, o x é maior que 1. Então, bola aberta. Aqui é 1. Como o x tem que ser maior que 1, é aquele trecho ali que eu estou destacando. Beleza? Agora vamos ao S2. S2, x é menor que 4. Então, vou colocar o 4 mais ou menos aqui. Menor que 4, então seria essa região. Agora nós vamos buscar a interseção S1, interseção S2. O que essas soluções têm em comum? Traçando aquele pontilhado na vertical, essa aqui é a região comum entre eles, que compreende 1, bolinha aberta, ao 4, bolinha aberta, né? Então, é essa região toda aqui, ó. Beleza? Ou seja, o x tem que estar ali no meio. Então, a nossa solução será x pertence aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor que 4, e está resolvido. Beleza? Então, a primeira inequação foi resolvida para você. Agora nós vamos para a próxima inequação. Letra B. Log de x na base 1/3 é menor ou igual a log de 2 na base 1/3. Aqui você já conseguiu identificar provavelmente que a base ela está entre 0 e 1, né? 1/3, 0,3333, então está entre 0 e 1. O que acontece quando você tem um log para resolver? Quando a base está entre 0 e 1. Você precisa inverter o seu sinal de desigualdade. Só isso? Só. Professor, então eu posso cortar o log? Pode. Na prática você pode, né? Porque você vai trabalhar só com os logaritmandos. Quando você resolve em equação logarítmica, você costuma trabalhar só com os logaritmandos, tá? Então, ó, caiu o log, o sinal de desigualdade eu vou inverter, porque a minha base está entre 0 e 1. Então, vai ficar x, ao invés de ser menor ou igual, passará a ser maior ou igual a 2. E aí vale lembrar, né? A condição de existência, o teu logaritmando, ele tem que ser positivo. Como aqui já encontramos o x sendo maior ou igual a 2, ele já satisfaz essa condição, portanto, aqui nem deu trabalho, você já encontrou a sua solução. Aqui, a solução ficou muito simples, né? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Muito tranquilo. Ah, professor, mas por que eu tive maior trabalhão na outra? Vou voltar para te explicar. Na outra, você teve mais trabalho porque aqui, ó, você, quando aplicou o conceito da inequação logarítmica, lembrando que a tua base ela era um número maior que 1, e quando isso acontece, você mantém o seu sinal de desigualdade, está vendo aqui? Nós mantivemos o sinal de desigualdade, porém, quando a gente presta atenção nesse trecho aqui, existe a possibilidade do x menos 1 ser um valor menor que 0. E isso não pode acontecer, porque x menos 1 é logaritmando. Logaritmando tem que ser positivo. Por isso que a gente faz esse ajuste aqui para garantir que aquela inequação logarítmica terá
fundamentação que validará essa relação de desigualdade, beleza? Aqui na primeira o ajuste foi necessário. Na segunda já não foi, porque quando a gente trocou o nosso sinal de desigualdade, justamente porque a base está entre 0 e 1, a gente trocou o sinal de desigualdade, o que aconteceu foi que o nosso logaritmando automaticamente já conseguiu satisfazer a sua condição natural de que tem que ser um valor positivo. E se eu estou dizendo que x é maior ou igual a 2, eu já estou garantindo que ele é positivo. Beleza? Por isso que essa segunda ela não deu trabalho. Agora vamos para a terceira. Na terceira inequação, eu tenho log de 2x menos 7 na base 3 é maior que log de 5 na base 3. Beleza. Você vai olhar sempre para a sua base numa inequação logarítmica. Você está vendo que a base é 3, então ela é maior que 1. Isso implica mantermos o sinal de desigualdade. O que a gente vai fazer? A gente vai esquecer o log e vai trabalhar apenas com os logaritmandos. Portanto, vamos colocar isso aqui, ó. 2x menos 7 mantém, né? Maior que 5. Agora, para pensar. 2x menos 7 é o nosso logaritmando. O que você sabe? O logaritmando tem que ser positivo. Concorda comigo? E olha só o que está acontecendo aqui. Eu estou dizendo que esse 2x menos 7 tem que ser maior que 5. Se ele tem que ser maior que 5, necessariamente ele será um valor positivo. Então, eu não preciso fazer nenhum tipo de ajuste. Já está ajustado. Só naquela primeira que deu trabalho, mas nessa aqui também não deu. Então, o que a gente vai fazer? Moleza. Só resolver essa inequação e acabou. Olha só que legal. O 7 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Aí vai ficar 2x é maior que 5 mais 7. Portanto, 2x é maior que 12. X é maior que 12 por 2. X é maior que 6. Só isso? Sim. Agora vamos à nossa solução, né? A solução, x pertence aos reais, tal que x é maior que 6. Simples assim. Beleza? E para fechar essa primeira questão, temos um log de base decimal nessa inequação logarítmica. E cuidado para você não bobear. Eu vou explicar com calma para você entender, mas olha só. Primeiro, estou observando a inequação logarítmica, que é log de x na base 0,3 menor ou igual a log de menos x mais 3 na base 0,3. Olhei para a base, você também olhou, e nós percebemos que essa base está entre 0 e 1. Opa! Então, a gente tem que trocar o sinal de desigualdade. Beleza. A gente vai ignorar o log, vai trabalhar só com os logaritmandos, porém, nós vamos trocar o sinal de desigualdade. Então, vai ficar x é, ao invés de ser menor ou igual, maior ou igual, trocamos, a menos x mais 3. Agora, cuidado com o que está acontecendo. Por quê? Você está dizendo que esse x, que é um logaritmando, lembrando, né? O logaritmando ele tem que ser maior que zero. Só que nesse caso, eu tenho dois logaritmandos com variável, então eu sei que aqui também tem que ser maior que zero. Eu estou dizendo que esse x, que está aqui, ó, tem que ser maior ou igual a menos x mais 3. Mas como tem variável dos dois lados, na verdade tem incógnita dos dois lados, isso para mim ainda não significa nada. Porque eu sei que se eles são logaritmandos, no final,
todos eles têm que ser maiores que zero. Então, aqui eu tenho que fazer o ajuste. Eu não teria, por exemplo, se eu falasse que isso tem que ser maior ou igual a 7. Porque aí, ó, se eu colocasse o 7, eu estou garantindo, quando eu falo que x é maior ou igual a 7, que realmente aquilo vai ser positivo, né? Maior ou igual a 7, então pode ser 7, 8, 9, enfim, né? Só que aqui, do outro lado, tem incógnita. Então, isso não me garante absolutamente nada. E para fazer garantir, eu tenho que fazer o ajuste aqui e tenho que dizer que isso tudo tem que ser maior que zero. Só para garantir, né, a minha condição de existência nessa inequação logarítmica. É por isso que muita gente não gosta de inequação logarítmica, porque você tem que saber interpretar as inequações, mas você acaba adquirindo mais experiência conforme o seu treinamento. Quanto mais questões você fizer, mais especialista você vai se tornando nessas análises que eu sei que são chatas de serem feitas, né? Beleza, vamos lá. Aqui a gente acabou caindo numa inequação simultânea. Vamos resolver a primeira delas, que é essa daqui, ó. Eu tenho x é maior ou igual a menos x mais 3. O que eu vou fazer? Esse x aqui, ó, que está negativo, vai para lá positivo. Então, vai ficar x mais x é maior ou igual a 3. Beleza? X mais x é 2x maior ou igual a 3. X é maior ou igual a 3 meios. Pronto. Essa aqui a gente já resolveu. Eu vou chamá-la de solução 1. Agora nós vamos para a outra. Na outra, você tem isso aqui, ó. Menos x mais 3 é maior que zero. Então, eu tenho menos x mais 3 é maior que zero. O que eu vou fazer? Esse 3 que está positivo vai para lá negativo. Então, vai ficar menos x é maior que menos 3. Multiplico por menos 1, troco os sinais de todo mundo, inclusive o sinal de desigualdade. O menos x vira x, o maior que vira menor que, e o menos 3 vira 3. Pronto! Aqui nós encontramos a solução número 2, que é x é menor que 3. E agora, para finalizar, vamos de estudo do sinal, encontrar a interseção entre eles. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro eixo, que eu vou colocar S1, segundo eixo, S2, terceiro eixo, eu vou colocar a interseção entre S1 e S2. Beleza. Vamos lá de S1. S1, a solução foi x é maior ou igual a 3 meios. 3 meios é 1,5, né? Beleza? Maior ou igual, bolinha fechada. Então, bolinha fechada, 3 meios, maior ou igual, né? Então, é do 3 meios para a direita. Beleza, já representei S1. Vamos agora de S2. Solução 2, x é menor que 3, bolinha aberta, né? Então, bolinha aberta aqui, ó, 3. Tem que ser menor que 3, então é essa região aqui. E agora vamos buscar a interseção. S1, interseção S2. O que eles têm em comum? Vamos lá. Eles têm em comum toda essa região aqui, ó, que vai do fechado 3 meios até o aberto em 3. O x está ali, ó, no meio deles, beleza? Então, conjunto solução, x pertence aos reais, tal que 3 meios tem que ser menor ou igual a x, cuidado, hein? Aqui é bola aberta, ó, que tem que ser menor que 3. Beleza? Chegamos ao final da nossa primeira questão. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima!